Anjos e demônios. Já parou para pensar na presença invisível desses seres espirituais ao nosso redor? Existe uma hierarquia que vai muito além do que podemos ver. Na Bíblia, nós somos apresentados a diversos tipos de seres celestiais: anjos, querubins, serafins e arcanjos, cada um com um propósito divino e desafia a nossa compreensão. Mas o que eles realmente fazem e aonde eles vivem? Bom, antes de entendermos o papel desses seres, nós precisamos perceber que o universo é formado por camadas. No topo, no mais alto, está o trono de Deus. Abaixo dele, um campo de batalhas invisíveis, onde forças do bem e do mal se enfrentam. E mais perto de nós, o céu visível, que é apenas uma superfície dessa realidade tão profunda. A Bíblia nos revela essas camadas, e Paulo, em 2 Coríntios 12:2, fala sobre o terceiro céu, a nossa morada. Um lugar que é além da nossa imaginação, onde a verdadeira glória de Deus se manifesta. E é nesse ponto que a nossa jornada começa. O primeiro céu, o céu visível. Imagine o céu que nós vemos todos os dias. A imensidão da atmosfera, o brilho do sol, o mistério da lua e o brilho das estrelas. Esse é o primeiro céu, o firmamento que Deus criou no princípio para separar as águas e estabelecer ordem na criação. Gênesis 1, 6, 8. Aqui o céu não é apenas um espetáculo visual, mas um cenário onde os anjos são enviados para interagir diretamente com o mundo terreno, realizando assim a vontade de Deus. Mas também é aqui que as forças malignas buscam influenciar a humanidade, mesmo que de forma invisível. No primeiro céu, anjos de missões específicas agem em momentos decisivos, revelando o cuidado e o amor de Deus com a humanidade. Daniel e a proteção na cova dos leões. Após ele ser lançado na cova dos leões por causa da sua fé, um anjo foi enviado para fechar a boca dos leões e proteger Daniel de qualquer dano. Daniel 6:22. Essa interação miraculosa não serviu apenas para preservar a vida de Daniel, mas serviu de testemunho do poder e da fidelidade de Deus ao rei Dário e ao povo. Esse anjo foi um agente de justiça divina e prova do amor de Deus em ação. O consolo de Jesus no deserto, depois de 40 dias de jejum e enfrentando as tentações de Satanás, Jesus recebeu a presença dos anjos para servi-lo e fortalecê-lo. Mateus 4:11. Eles trouxeram consolo e renovação a ele, cumprindo o propósito de dar força ao Filho de Deus em um momento crucial. Essa assistência simboliza o papel dos anjos em trazer um suporte, especialmente em tempos de provação. A libertação de Pedro em Atos 12. Enquanto ele estava correndo e sob a vigilância intensa, um anjo o visitou na prisão, soltou as suas correntes e o guiou em segurança para fora. Esse resgate foi uma resposta às orações da igreja, mostrando que os anjos são enviados como resposta de Deus às súplicas do seu povo. Os anjos visitaram Abraão. No livro de Gênesis 18:1-2, 3 anjos apareceram a Abraão, trazendo uma mensagem de promessa e esperança sobre o nascimento do seu filho e a futura destruição de Sodoma. Esses anjos interagiram fisicamente com ele, compartilhando uma refeição e entregando uma mensagem direta a ele. Essa aparição destaca missões específicas dos anjos que trazem revelações divinas e intercedem em momentos críticos. E a escada de Jacó? Em Gênesis 28, Jacó tem uma visão de uma escada que ligava o céu e a terra, com anjos subindo e descendo. Essa visão representa a comunicação entre Deus e os homens e a proteção divina sobre Jacó e a sua descendência. A influência maligna no primeiro céu. Embora o primeiro céu seja principalmente um lugar de intervenção de Deus, as forças malignas também atuam para semear engano e tentar distorcer a verdade. Como vimos em Daniel 10:13, o príncipe da Pérsia resistiu ao mensageiro celestial, revelando como os poderes malignos atuam no plano físico, tentando impedir a execução dos propósitos de Deus. Os demônios tentam manipular as circunstâncias e a mente dos humanos para desviar as pessoas da verdade de Deus. Em 1 Pedro 5:8, a escritura nos alerta para o comportamento de Satanás e anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Mesmo no primeiro céu, as forças do mal atuam, distorcendo realidades e manipulando os pensamentos, influenciando nações e culturas. Ao subir mais o nível, entramos no segundo céu, um reino onde as batalhas espirituais acontecem invisíveis aos nossos olhos, mas com efeitos profundos sobre o mundo terreno. É nesse espaço que forças de anjos e demônios se enfrentam, moldando destinos e influenciando decisões, afetando nações inteiras. Paulo descreve esse cenário em Efésios 6:12, referindo-se
Inicia-se a luta contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. É um conflito constante onde o bem e o mal se encontram num campo de batalha espiritual. Nesse céu, os anjos guerreiros de Deus lideram um combate contra as entidades malignas que buscam corromper e interferir nos planos de Deus para a humanidade. Entre esses guerreiros está Miguel, o arcanjo e príncipe das hostes celestiais. No livro de Daniel, o profeta ora e jejua por 3 semanas, buscando uma resposta de Deus. Em Daniel 10, 12, 13, um anjo finalmente chega a ele e explica que a sua resposta foi atrasada devido à resistência do príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era um governante humano, mas uma entidade espiritual maligna. Era um demônio com autoridade sobre a região da Pérsia. Miguel, o arcanjo e protetor de Israel, precisou intervir para que a mensagem pudesse ser entregue. Em Daniel 10, 20 e 21, o anjo menciona que ao partir, ele terá que enfrentar o príncipe da Grécia, indicando uma série de conflitos espirituais com autoridades demoníacas sobre as nações. Esse evento nos revela não só o papel de Miguel como líder das forças celestiais, mas também uma hierarquia no lado maligno, com entidades que controlam e influenciam territórios bem específicos e lutam para impedir que as respostas e a intervenção de Deus alcance o seu povo. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos alerta sobre a natureza da nossa batalha espiritual, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais representam o segundo céu, onde os seres malignos de hierarquias elevadas governam em esferas de influência. A descrição dada por Paulo fala sobre várias classes de demônios, principados, potestades e dominadores. Esse versículo nos lembra que o conflito é real, mesmo que invisível, e que existe uma organização meticulosa entre os seres malignos, cada qual com uma função e um território específico de atuação. Essa passagem reforça a importância de estarmos espiritualmente preparados e protegidos. Isso também nos dá a luz do porquê geografias e nações específicas enfrentam tantos problemas e opressões, às vezes tão diferentes um dos outros. Existem seres malignos responsáveis por isso. Em Apocalipse 12, 7 e 9, há um relato profético de uma guerra espiritual que ocorre nos céus. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui Miguel, novamente identificado como líder das forças celestiais, luta contra Satanás e os seus anjos. Essa guerra simboliza o combate espiritual que ocorre nas dimensões celestiais, no segundo céu, e o resultado é a expulsão de Satanás e de seus demônios para a terra. A passagem ilustra a hierarquia dos anjos, com Miguel à frente dos exércitos de Deus e o poder de influência de Satanás e seus seguidores. Em Salmos 82, Deus está em uma assembleia divina e repreende outros seres espirituais que falharam em exercer justiça. O versículo 1 diz: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, que quer dizer anjos, seres espirituais com alta importância. Mais adiante, o Salmo condena esses seres espirituais por não defenderem os oprimidos e administrarem justiça. Esse Salmo revela a estrutura de governo espiritual no segundo céu, onde seres foram encarregados de zelar por diferentes nações e povos, mas se desviaram do seu propósito. E o Salmo termina com Deus os condenando à mortalidade, sinalizando um julgamento sobre aqueles que, embora de um alto nível espiritual, se rebelaram contra os seus princípios. Em Deuteronômio 32, 8, 9, é dito que ao dividir as nações, Deus fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Essa divisão sugere que Deus estabeleceu seres espirituais para governar sobre as nações. Com o tempo, muitos desses seres se desviaram e passaram a influenciar a nação em rebelião contra Deus. Esse contexto conecta ao conceito dos principados e potestades no segundo céu. Paulo descreve em
Efésios 6:12, mostrando que cada nação tem uma batalha espiritual única e uma luta constante pela influência e controle sobre os corações e a mente das pessoas. Esses poderes demoníacos resistem ao propósito de Deus e buscam afastar as nações da verdade. Na visão de Ezequiel, em Ezequiel 28, Deus profere um julgamento contra o rei de Tiro, mas a descrição se entende para muito além de um ser humano e alude a um ser angelical de alta posição que caiu em pecado devido ao orgulho. Ele é descrito como um querubim protetor cheio de sabedoria e beleza, e foi perfeito até que se achou iniquidade nele. Esse querubim exaltado é muitas vezes interpretado como Satanás antes da sua queda, atuando numa alta posição nos céus antes de se rebelar contra Deus. Esses textos e exemplos mostram a realidade e a complexidade no segundo céu, como um reino onde ocorre uma luta intensa entre os anjos de Deus e as forças malignas. Esses conflitos espirituais influenciam diretamente a terra, e cada um dos relatos bíblicos nos ajuda a compreender a profundidade dessa guerra e o papel dos seres espirituais em cada nível e hierarquia da criação. Essas entidades trabalham incessantemente para corromper as decisões dos governantes e distorcer a verdade de Deus, como vemos na resistência que o príncipe da Pérsia impôs ao mensageiro de Deus em Daniel 10:13. Esses principados são forças espirituais de alto nível que moldam a política, as culturas e as ideologias de maneira invisível. Eles influenciam líderes, governantes e até mesmo movimentos sociais, guiando a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Em 2 Coríntios 4:4 vemos que Satanás, como Deus desse século, cega os corações dos incrédulos, impedindo que a luz do evangelho brilhe em suas vidas e traga verdade. O terceiro céu, a presença de Deus. Finalmente chegamos ao terceiro céu, o reino da santidade pura, onde Deus habita em glória incompreensível. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo descreve o terceiro céu como paraíso, o céu supremo, onde ele foi arrebatado e ouviu palavras indizíveis que o ser humano não é permitido dizer. Este é o reino de luz e santidade pura, onde o mal não tem permissão para entrar e onde os anjos mais elevados, aqueles que ministram diretamente na presença de Deus, se encontram com a perfeição divina. Aqui a adoração é incessante e absoluta, representando o esplendor da glória de Deus. Nesse terceiro céu habitam os seres celestiais mais elevados, incluindo serafins e querubins. Cada um desempenha uma função única, refletindo aspectos da santidade, justiça e majestade de Deus. Os serafins, conhecidos como os ardentes, são anjos que proclamam a santidade de Deus continuamente. Em Isaías 6:1-7, vemos os serafins rodeando o trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses seres têm 6 asas, 2 para cobrir o seu rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar, simbolizando humildade e reverência absoluta. Na visão de Isaías, um dos serafins purifica os lábios do profeta com uma brasa viva do altar, demonstrando que na presença de Deus é preciso pureza absoluta. Os serafins não apenas louvam, mas mantêm um ambiente ao redor do trono de Deus santo e imaculado, uma manifestação do próprio caráter de Deus. Com uma posição igualmente elevada, os querubins são conhecidos por suas funções de guarda e proteção dos mistérios de Deus. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis 3:24, quando Deus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Esse ato representa a justiça e santidade de Deus e agora impede o homem caído de acessar a vida eterna sem redenção. Em Ezequiel 10, os querubins aparecem novamente numa visão extraordinária, onde são descritos com múltiplas faces e asas, carregando a glória de Deus sobre um carro celestial. Essa cena é uma poderosa imagem da onipresença e onisciência de Deus, com os querubins movendo-se para onde o Espírito os conduz, mostrando que Deus é tanto Criador soberano quanto o Senhor de todas as nações. O querubim caído. Satanás, originalmente conhecido como Lúcifer, era um querubim
querubim no terceiro céu. Em Ezequiel 28, 12 e 16, encontramos uma descrição enigmática do rei Tiro, que muitos estudiosos interpretam como alusão à queda de Satanás. Ele é descrito como um querubim ungido, perfeito em beleza e sabedoria, adornado com pedras preciosas e colocado no Monte Santo de Deus. Ele andava entre as pedras afogueadas, um símbolo da proximidade com a glória divina. Porém, se achou iniquidade nele por causa do orgulho e da ambição de elevar-se acima de Deus. Lúcifer desejava agora ser adorado e exaltado, corrompendo-se e conduzindo outros anjos à rebelião. Hoje ele continua a operar do mesmo modo, conduzir a mesma rebelião, incentivando a quebrar regras, desobedecer e a desafiar princípios. Já percebeu como esse espírito de rebeldia está presente em nossa geração? Isaías 14, 12 e 14 ecoa essa mesma imagem, onde Satanás declara: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A queda de Satanás revela a ordem e a hierarquia dos anjos. Mesmo um querubim criado para adoração e o serviço direto ao trono de Deus foi julgado por sua rebeldia. Essa rebelião teve repercussão no segundo céu, onde Satanás e os seus seguidores passaram a atuar como inimigos de Deus, exercendo influência e tentando frustrar os propósitos para a humanidade. Nos três céus há uma intensa atividade entre os anjos de Deus e as forças malignas. No primeiro céu encontramos a presença protetora dos anjos, cuidando de nós e trazendo boas obras, mas também vemos a influência de Satanás tentando afetar as nossas mentes com mentiras e distorções. No segundo céu é travada uma batalha intensa entre os anjos de maior hierarquia e as forças do mal, que disputam o controle sobre nações e ideologias. No terceiro céu encontramos a presença pura de Deus, adorada pelos querubins e serafins, em contraste com a memória da rebelião de Satanás, e escolheu se opor ao Criador. Cada um desses níveis espirituais envolve batalhas que, mesmo invisíveis, têm um impacto direto em nosso mundo e as nossas vidas. Quando entendemos como o mundo espiritual realmente funciona, tudo muda. A nossa postura como cristãos se torna ainda mais clara e urgente. A Bíblia revela algo profundo. Deus, em seu imenso amor, nos cercou com um exército celestial. Anjos enviados por Ele estão ao nosso redor, guardando e protegendo a cada passo. Já parou para pensar nisso? Nesse exato momento, você tem anjos cuidando de você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. E não para por aí, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Salmos 91, 11, 12. Mas há um desafio. Também enfrentamos um inimigo implacável. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo anda ao derredor como um leão, rugindo, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Ele tenta, mas com Deus ao nosso lado somos mais que vencedores. A batalha espiritual é real e as suas consequências são eternas. Mas não se preocupe, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para vencer. Essa batalha já foi vencida lá na cruz e Ele deu as ferramentas para podermos vencer aqui na terra. Ele nos equipa com uma armadura espiritual poderosa, descrita em Efésios 6, para nos proteger dos ataques do inimigo. Mas você sabe como vestir essa armadura? Você sabe como usá-la no seu dia a dia? Bom, vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo, combinado? Mas vem cá, lembra daquele momento que tudo parecia perdido? Agora, olhando para trás, você percebe que Deus esteve ali ao seu lado o tempo todo. Aquela fase que parecia o fim, mas que no final te fortaleceu e te fez confiar ainda mais no amor e no cuidado de Deus. Foram tantos e tantos livramentos, você sabe muito bem disso. Às vezes não conseguimos entender o porquê de tudo enquanto estamos passando por essas dificuldades, mas depois de um tempo, tudo se encaixa e vemos como cada detalhe fazia parte do plano de Deus. Você já viveu algo assim? Eu te desafio a refletir e compartilhar a sua história aqui nos comentários. A sua experiência pode ser exatamente a força que alguém precisa exatamente agora para não desistir.
desistir. Já pensou nisso? Quem sabe o seu testemunho de superação é o empurrãozinho que alguém precisa para seguir em frente. Deixa Deus te usar. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com quem está ao seu lado nessa caminhada. A Ele toda honra e toda glória. Amém.